Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Olha, o tema dessa noite, a gente continua fazendo o estudo do Evangelho, do capítulo 6, Instrução dos Espíritos, item 8. E o tema desse estudo é abnegação e devotamento, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto, ele começa da seguinte maneira: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito de Verdade, Havre, 1863. Bom, a gente sabe que Jesus nos prometeu um outro Consolador, que é o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro o suficiente para conhecer. Nós ainda não atingimos um patamar tão profundo, de tanta pureza, a ponto de reconhecê-lo. Então, ele é o Consolador que o Pai vai nos enviar para ensinar todas as coisas e também para relembrar aquilo que o Cristo nos havia dito. Bom, se, portanto, o Espírito da Verdade, ele tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, então alguma coisa aconteceu aí, né? Que o Cristo, ou ele não pôde dizer tudo, ou então pode ser que o Espírito de Verdade venha relembrar o que o Cristo nos disse. E esse disse, pode ser que ele tenha dito e tenha sido assim, ou não compreendido, ou mal interpretado. Tá? E a gente sabe que isso é perfeitamente capaz, 21 séculos depois que Jesus aqui esteve, a gente ainda continua tendo sérios problemas com a comunicação. Tem aquilo que nós emitimos, o emissor que traz a mensagem, que explica, muitas vezes ele não é compreendido. Ou porque a sua gesticulação é condizente com aquilo que ele está trazendo, ou até a maneira como ele enfatiza as palavras. E também tem o outro, aquela pessoa que recebe a informação, muitas vezes ela tem uma outra expectativa com relação àquilo que vai ser dito. E a gente acaba tendo aí um conflito naquilo que você pretende passar e naquilo que o outro vai receber. Tá? Então, a gente sente que continuamos ainda a ter bastante dificuldade com as transmissões das mensagens. Bom, o Espiritismo ele veio cumprir a promessa de Cristo com o advento do Espírito de Verdade. Ele chama a observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E o Espiritismo, a gente diz assim, que ele vem abrir os olhos, os ouvidos, porquanto ele fala sem figuras, nem alegorias. Ele esclarece os mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores.
Bom, nesse patamar de evolução, nós estamos caminhando como se espera do homem em diversas idades. Na infância, na adolescência, na idade adulta. É como se a gente fosse fazer uma analogia entre aquela evolução física que nós temos e a evolução espiritual, né? Então, para uma criança, você vai ter que explicar de maneiras diferenciadas, você vai ter que trazer outros acessos ou outras informações, ou, né, explicar de maneiras que ela possa entender, quer dizer assim, que é um nível que ela vai entender, né? E é a mesma coisa, a gente espera, né, ou é esperado que o ser humano também venha nessa evolução. Na época que Jesus estava aqui, era como se estivesse explicando algum elemento de física e a gente estivesse lá engatinhando, não entendendo nada do que era feito, né? Então, por isso que ele trouxe todas as formas, ou os contos, ou as parábolas, para que nós pudéssemos entender de uma maneira melhor. Então, nós podemos fazer esse paralelo, né, com relação à evolução moral. Para que uma criança, a gente também já disse que a gente explica de maneiras diferentes, também porque a criança está na fase concreta, ela precisa observar, ela precisa ter em mãos o objeto, ela precisa sentir, tá? E a gente entende que na fase adulta nós já estamos num outro sentido, a gente já consegue entender de melhor maneira o abstrato, né? E aí pode ser dito assim mais claramente, não precisa utilizar tantos subterfúgios como eram utilizados através de parábolas para que as pessoas pudessem entender. Então, espera-se que os nossos conhecimentos nos tenham tornado assim, mais maduros para conseguirmos entender aquilo que é colocado, aquilo que foi trazido por Jesus para todos nós. E por isso que é tão importante que nós não só façamos leitura daquilo de todo o Evangelho e de todas as obras que nós temos aqui no Espiritismo, mas procuremos também fazer questionamentos. Por que foi dito isso, ou de que maneira, ou de que forma, né? Por que essas informações foram colocadas assim? Porque se você lê, muitas vezes você entende de uma forma, né? Se você começa a estudar, ou começa a pesquisar, você vai mais profundo, você encontra informações de maneiras mais profundas e entende melhor o significado daquilo que foi colocado. Então, dependendo dessa maturidade, para evoluirmos para um planeta de regeneração, nós temos um exemplo daquilo que acontece. Por exemplo, o que acontece agora em meio a uma pandemia, né? Você tanto vai encontrar pessoas que vão mostrar o seu melhor, que vão, por exemplo, o caso que quando começou a primeira fase aí da nossa pandemia aqui no Brasil, fecharam restaurantes, lanchonetes, né, qualquer ponto em que as pessoas pudessem se alimentar. Então, por exemplo, a gente tem o fator, você tem a sua casa, você pode se alimentar ali. Mas um caminhoneiro que estivesse no meio da estrada, estivesse fazendo viagens, como que ele ia, né, de uma hora para outra fechou tudo, como é que ele poderia se alimentar? E as pessoas se condoeram com isso e foram fazer marmitex, foram fazer pratos de comida e oferecer a quem estava necessitando naquele momento. Foi um ato bem bacana. Por outro lado, a gente também encontrou aqueles que aproveitaram, né, que havia uma escassez maior e aumentaram preços. Então, quer dizer, nós conhecemos o melhor lado das pessoas, mas também o pior lado delas, né? Muitas vezes nós estamos pensando assim, nessa evolução da criança, do adolescente, do adulto, a gente muitas vezes não preparou muito bem as nossas crianças para que eles fossem adultos responsáveis. E depois a gente, de uma determinada idade, a gente fala, bom, agora você fez 18 anos, aí queremos exigir que eles sejam adultos responsáveis, né? Mas se eles não tiveram aquele preparo inicial, vai ficar mais difícil. Se utilizarmos essa linha de pensamento, iremos entender que Deus, nosso Pai, nos enviou Jesus para que Ele nos iniciasse nesse nível de consciência. Então, nós estávamos tão ignorantes em relação à nossa evolução moral e espiritual,
que o trabalho de Jesus foi imenso aqui na Terra, né? Quando ouvimos o primeiro ensinamento, que ele dizia, espíritas, né? Depois com o Espírito da Verdade, disse amai-vos, né? Que era o primeiro ensinamento, a mensagem que nos sugere é a de que se não houver o sentimento e a prática do amor, nós não teremos um ponto de partida, muito menos uma razão para a nossa existência. Porque qual seria a razão da nossa existência se a gente não tivesse, né, essa prática, se a gente não tivesse o amor? Tá? E basicamente é o que leva à nossa evolução. Então, popularmente, seria aquele termo assim, não adianta você só vir aqui e passar pela Terra, né? Ou então fazer uma viagem. A gente precisa realmente, né, se atirar de cabeça, se aprofundar e entender os motivos pelos quais nós estamos aqui. Então, Jesus é a mais perfeita personificação de Deus. Por isso, ele é o nosso guia e o modelo para a humanidade. Bom, e por que ele diz que serão consolados os humildes e os aflitos? Porque todos nós, né, que precisamos, e principalmente os humildes, e todos nós que somos os aflitos, porque necessitamos mais. A aflição, ela é um sentimento de agonia, um sentimento intenso, de preocupação, desassossego por alguma causa ou coisa que vai afetar a vida futura, a nossa vida direta ou indiretamente. E a aflição ainda é a sensação que a gente tem de que tem alguma coisa desarranjada, que não está tudo totalmente certo, que nada está certo, né? Tem alguma coisa errada, traumática que possa acontecer. A gente fica sempre com aquela ideia, é como se estivesse sendo perseguido, né, o sentimento de aflição. Então, portanto, a gente não pode ter medo nem vergonha de pedir ajuda. E isso faz parte da humildade, que é uma das virtudes que nós mais esquecemos de praticar. Por quê? Sem a humildade não há caridade. Então, a caridade, ela é traduzida também como o amor em ação, né? Então, novamente, o amor aqui está presente, só que ele é, vamos dizer assim, ele tem um item a mais, que seria a ação. E se não formos caridosos com os que podemos auxiliar, então como é que vai ficar a humanidade? Ao pensar no outro, estamos pensando em nós mesmos. Então, auxiliar ao próximo é sempre uma via de duas mãos. A recompensa que a gente recebe nos traz perfeita satisfação e até felicidade por ter a oportunidade em ajudar. Bom, então, desde os primórdios, os homens entendem que o poder os engrandecia, por isso, né, o orgulho, a vaidade. Então, esse poder tinha primeiro a ideia de ser um poder de ser o mais guerreiro, mais forte, depois o poder militar dos grandes exércitos, o poder das conquistas da terra, o poder do ouro, de diamantes, né? E até de ter uma legião de escravos. Isso mostrava o quanto a pessoa era poderosa, né? De escravizar o próprio irmão. Então, entendemos que um ser bem-sucedido no mundo material, eles têm que ser orgulhoso e vaidoso. É sentir-se maior e mais importante do que os demais, tá? Isso no nosso mundo material. Então, tem até uma ilustração que eu gostaria de fazer, que é um texto do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, e ele conta a história seguinte. Diz assim, olha, na época do Império Romano, os generais, ao voltarem das batalhas, eram recebidos em Roma para serem homenageados pela população. A homenagem consistia numa aclamação pelo povo e no recebimento das mãos de um representante do Senado de uma bandeja de prata com folhas de palmeira. Esta era a mais alta honraria dada ao cidadão romano. É dessa tradição, inclusive, que vem a expressão salva de palmas, e também da bandeja de metal prateado, muitos têm o nome de salva, né? Muitos a chamam de salva. O general romano, ele entrava na cidade sem o exército dele, ele entrava numa biga, porque os exércitos eles eram proibidos de entrarem na cidade de Roma, eles tinham que ficar no campo de treinamento, fora dos muros. E aí esse general, ele percorria um longo caminho até
até o Senado, né? E o povo ia aclamando, né? Saudando, né? Exortando assim. Então, junto ao general iam 2 escravos, um que ia conduzindo a biga e o segundo que ficava assim agachado do lado dele nesse caminho, na biga, né? E a função do segundo escravo era exatamente interessante e nos faz refletir sobre a sabedoria dos povos da antiguidade. Ele ia, né, o general, voltando vitorioso de várias batalhas, sendo aclamado pelo povo e sentindo-se invencível, poderia ser uma ameaça à democracia romana, com, né, o seu orgulho, a sua soberba nesse momento. Então, para evitar isso, o escravo, a função do escravo era uma só. A cada cerca de 500 metros, ele se levantava, ia lá no ouvido do general e dizia: és mortal. Né? Depois passava mais 500 metros, ele és mortal. Ou seja, para ele não se esquecer de que ele não era um Deus, né? Que ele tinha uma vida e ele poderia, e ele realmente seria mortal, ele teria, essa vida seria nesse sentido, quer dizer, tem um período de tempo. Então, é isso que nos acontece, ou a gente deveria sentir isso quando nos sentimos invencíveis, quando nos sentimos assim acima de qualquer um, né, de outras pessoas, ou assim com tanta empáfia, tanto orgulho, tanta vaidade, seria bom a gente lembrar também que nós somos mortais, né? Então, enquanto o orgulho e a arrogância estiverem presentes, significa que não iremos atingir o patamar mais elevado do ser humano, que é a humildade. E assim fica mais difícil de ser ajudado quando a gente não é humilde. É bom nos lembrarmos que a nossa vida como encarnados é perecível e ela tem um período para que a gente, nesse período, possa fazer a nossa melhor parte. Então, agora, a gente tem uma dificuldade, né? Como é que a gente vai ensinar, ou como Jesus poderia ensinar alguém que já era tão vaidoso, tão soberbo e já achava que sabia de tudo, tá? Então, essa é uma mensagem para os orgulhosos, porque ainda hoje, muitas vezes, quando a gente ignora alguma coisa, porque ninguém pode saber tudo, né? E alguém vem nos explicar, às vezes você tem aquele sentimento assim, nossa, eu estou ficando por baixo, ou a pessoa não está, sabe mais do que eu, e muitas vezes você acaba dizendo assim, mas isso eu já sei, isso eu conheço. Então, como é que a gente pode aprender se a gente já não se abre justamente para que possamos ensinar e aprender? Olha, o Espírito da Verdade, ele também nos diz que em cada lágrima Deus colocou um bálsamo que nos consola. Ou seja, a gente tem uma legião de espíritos que são puros, espíritos que foram redimidos, santificados na luz, no amor e que sempre cooperaram com Jesus. A abnegação e o devotamento, que são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, a sabedoria humana que reside nessas 2 palavras. Então, olha, quando nós nos referimos à abnegação, uma ação, uma renúncia em prol do próximo. E o devotamento, ele refere-se a uma dedicação ao outro. Então, no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele define que a abnegação é aquela cota de serviço que a gente faz além da obrigação, visto que onde termina o dever, começa a abnegação. Aí você poderá auxiliar alguém através da abnegação, mas não significa que você esteja praticando devotamento, que é mais ainda do que a abnegação. E a sabedoria humana, ela não... Quer dizer, a sabedoria humana não significa que a gente seja mais inteligente, mas sim quando você consegue praticar esses 2 ensinamentos. Então, tem um exemplo assim que todos nós conhecemos, que é referente ao Chico Xavier, né? Ele começou, primeiro ele tinha um emprego, na hora que ele saía do emprego ele ia para casa e psicografava os seus livros e depois, quer dizer, seria um momento dele de descanso, seria um momento dele de reflexão, mas ele fazia esse trabalho. E depois ele
expandiu ainda mais esse trabalho. Aí realmente foi todo o devotamento, quer dizer, todo o espiritismo, toda a doutrina espírita, quem mais divulgou aqui no Brasil, a gente pode dizer que foi ele, né? Porque ele muitas vezes era submetido, as pessoas o chamavam para entrevistas, mas para querer muitas vezes desmoronar, dizer que, tá vendo, olha, não é nada disso que eles estão falando, não é nada disso o espiritismo, tal, né? Queriam colocar como uma doutrina que não era cristã ou que não era sagrada, né? E ele passou por todos esses, vamos dizer assim, esses perrengues, né? Para poder chegar e realmente divulgar a doutrina. E depois ele passou a ter uma dedicação total, né? Não só psicografando as obras, mas também atendendo as pessoas que o procuravam e que pediam mensagens e informações de seus parentes que haviam desencarnado. Olha, os espíritos sofredores, eles também devem conhecer esses ensinamentos. Nós que escolhemos as nossas provas. Em vez de ficarmos lamentando as nossas dores, a gente poderia tentar entender um pouco melhor por que elas estão acontecendo. Então, não significa que nós cumprirmos as nossas tarefas e os nossos deveres rotineiros, mas sempre algo a mais, estar disposto a praticar o bem. O Espiritismo mostra que a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, ele mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende a causa do seu sofrimento, por quê? Porque ele é explicado, quer dizer, já fica muito mais fácil. E ele sabe que este o auxilia quanto ao seu adiantamento, e o aceita sem reclamar. Quer dizer, ele aceita seu sofrimento sem reclamar e sempre com uma perspectiva de felicidade, que o espera, que lhe dá paciência e resignação e a coragem suficiente para continuar seu caminho. Tá? E também tem o último parágrafo, ele fala a respeito do sentimento de dever cumprido, que nos dá o repouso, o espírito e a resignação. E o coração bate melhor, a alma se asserena, o corpo se forra de desfalecimentos. Então, todas as vezes que a gente cumpre o nosso dever, que a gente muitas vezes faz aquilo além daquilo que foi programado, a gente tem essa sensação de paz, de tranquilidade, de leveza. Tá? Então, de fazer a caridade, por isso nós devemos cuidar do nosso espírito e do nosso corpo, né? Nós temos um legado aí grande. O conhecimento que nos atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e nos consola pela fé e pela esperança. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem que é um poema bem curtinho do Braulio Bessa, aquele poeta, né, nordestino, que é sobre a vida. E ele diz assim, olha, só sei que a cada passo por mim dado nessa estrada esburacada que é a vida, passei coisas que até Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Me agarrava sempre numa mão amiga e de forças minha alma era munida. Pois do céu a voz de Deus dizia assim, suba o queixo, vá em frente, confie em mim e vá à luta que eu cuido das feridas. Muito obrigada.